Ter uma alimentação saudável é um obstáculo muitas vezes muito grande, seja no processo de emagrecimento, no controle do diabetes ou de qualquer outra doença crônica. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre alguns inimigos que a gente encontra dentro dessa questão de ter uma alimentação melhor. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a ter mais qualidade de vida. Um grande inimigo que a gente tem nesse processo de melhora alimentar é uma coisa que já vem desde a infância, o fato da gente ter o hábito de comer de 3 em 3 horas. Isso é um processo cultural, muitas vezes, enraizado dentro da nossa sociedade, onde a gente precisa fazer café, lanche, almoço, lanche, janta e muitas vezes mais uma ceia, no período noturno. A gente sabe que isso daí já caiu por terra, tá? Então, você fazer mais refeições no dia, muitas vezes, propicia com que você coma mais calorias também. Então, talvez não seja uma boa opção. Aí muitos podem perguntar, mas doutora, se eu pular uma refeição, eu sinto muita fome na próxima, né? Se eu pular um lanche, deixar de fazer essa refeição intermediária. É individual, cada pessoa responde de uma maneira, tá? Muitas vezes isso depende também de um processo de adaptação, mas o fato de você ter por obrigação comer nos horários já pré-estabelecidos, mesmo sem estar com fome, isso não é bom em termos de quantidade de caloria no final do dia que você pode agregar à sua alimentação, mesmo sem precisar. Pacientes diabéticos, às vezes usuários de insulina, que muitas vezes não podem ficar às vezes muito tempo sem alimentar, é interessante individualizar sempre com o seu médico, ok? Um outro fator que pode ser um dos inimigos, né, dessa reeducação alimentar são pratos à la carte, onde a gente vai em restaurante. Muitas vezes pede um prato já com um tamanho pré-determinado, né? Muitas vezes esses pratos eles vêm numa quantidade que normalmente, né, não sei que seja um restaurante muito chique, só vem aquela porçãozinha. Mas muitas vezes esses pratos eles vêm em quantidade a mais do que serve, por exemplo, 1, 2 pessoas, às vezes pratos famílias, e para não estragar, a gente come até o fim mesmo sem estar com fome. Então esse é um outro inimigo. Ter atenção se você almoça por quilo fora de casa, que os pratos muitas vezes nos restaurantes por quilo eles são sempre maiores. Então evite preencher o prato inteiro, porque aí você economiza no bolso e também economiza em calorias. Outra coisa muito importante dentro dessa questão de alimentação é você já educado desde sempre pela sua mãe, e muitas vezes eu faço isso com meus filhos também, então eu preciso me policiar nesse sentido, de ter que comer até o fim, que não pode estragar aquele alimento porque é pecado, porque outras pessoas estão passando fome. A gente sabe que tem essa questão social envolvida também, mas se a gente coloca aquele alimento que a gente não está precisando para a nossa saúde, a médio e longo prazo isso pode favorecer ganho de peso e prejuízo à saúde da gente como um todo, tá? Então, tenha atenção nesse momento para observar a saciedade que você tem com relação ao prato que você monta. Outro inimigo, educação. Como assim, doutora? Não pode ser educado? Mas pode, mas às vezes quando você vai num almoço em família, que a pessoa vai e te oferece um prato, você come, a pessoa diz, não, coma mais um pouco, é uma desfeita, não pode me desapontar, eu fiz isso para você, só hoje, né? Então, isso daí, a gente por às vezes não querer magoar, não saber dizer não, a gente às vezes até come mais do que deveria para poder agradar. Então, nessa hora não seja educado, diga um não elegante que a pessoa que vai estar oferecendo aquilo para você vai entender, porque você está dentro desse processo de melhora da sua saúde, da sua qualidade de vida. Um outro inimigo importante são os rótulos alimentares. Às vezes aquele rótulo de saudável, 100% natural, light, diet,
Isso precisamos ter atenção. Por quê? Porque nem sempre o que está escrito lá em letras grandes, letras garrafais, é o que condiz com o que está dentro do produto, tá? E muitas vezes os ingredientes também. Então aprenda a ler os rótulos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Sobre rótulos alimentares, que eu vou deixar essa sugestão para vocês também. Então é importante a gente ler esses rótulos. Outro inimigo, variedade de alimentos. Você ter uma variedade muito grande de alimentos na mesa é bonito, às vezes é colorido, às vezes nem tanto, mas não é bom. Por exemplo, lá na minha casa, eu consegui estabelecer uma rotina alimentar no almoço muito legal, muito interessante, porque a gente consegue ter uma alimentação sim balanceada, com alimentos saudáveis, e eu vou pegar aqui para vocês de que é construído o nosso prato no dia a dia. Ó, basicamente é isso, tá? Quase todo dia, depois que eu tive meus filhos, o Lucas já tem 6 anos, é arroz e feijão, tá? O arroz sempre um arroz temperado, sem muitas gorduras, tem muita adição de gordura. O feijão, né? Desculpa. O arroz, um arroz que pode ser o branco, às vezes eu vario também, mas normalmente a gente consome o arroz integral, arroz 7 grãos, tá ok? Porque tem mais fibras também alimentares. Uma proteína magra, e a gente sempre reveza muito entre frango, peixe, a própria carne vermelha, eventualmente mariscos, então tem essa variedade. E os outros 50% do prato, às vezes até mais, que meus filhos, graças a Deus, gostam muito de salada, a gente põe esse colorido. Vejam que prato maravilhoso, tá? Ah, doutora, eu não gosto de tomate, não gosto de beterraba. Não é obrigado comer o que tá aqui, mas você variar e colocar um colorido no seu prato ajuda demais nessa questão da saciedade, da variação dos alimentos de forma saudável, né? Do consumo de nutrientes e do processo de emagrecimento e melhora do seu diabetes também. Outra dica muito importante, que é um inimigo nosso, na verdade um inimigo dessa alimentação, é você comer desatento, mexendo no celular, assistindo televisão, tá? Sem ter atenção naquilo que você está ingerindo, porque muitas vezes ou você come a mais do que deve, ou não mastiga de forma necessária, muitas vezes nem sente o sabor adequado dos alimentos. Então, pare para comer, dedique esse tempo à sua refeição, à sua alimentação, para que você consiga aproveitar o máximo possível dos alimentos. Dentro desse quesito também, a gente tem a questão dos alimentos líquidos, né? Então, assim, não é que seja proibitivo você, por exemplo, tomar sucos naturais de polpa ou da própria fruta, que é mais interessante, mas se você puder escolher entre fruta e o suco, escolha sempre a fruta. Você aproveita melhor os nutrientes, você mastiga, e mastigação da saciedade, tá? Você tem como preservar as fibras também desses alimentos. Quando você põe no liquidificador que tritura essas fibras, elas muitas vezes vão junto também. Então, sempre escolha o alimento in natura, tá? Se possível, ao invés do suco, porque isso não traz benefício para você a mais, vamos colocar assim, em termos de questão alimentar. O melhor líquido que a gente pode consumir é a água. Eu sempre reitero, enfatizo com meus pacientes a importância da gente beber água. Água. Hidratar sempre de forma fracionada durante um dia inteiro é fundamental. Quanto, doutora, de hidratação? Isso varia muitas vezes de pessoa para pessoa. Em geral, a gente calcula em torno de 30 ml, 35 ml por quilo de peso que a pessoa tem, mas no geral, para não complicar muito, pode ser 1,5 litro, 2 litros de água, às vezes 2,5 litros, tá? Se você tiver histórico, por exemplo, de cálculo renal, aí você bebe mais. Hidratar é algo fundamental.
dentro desse processo de melhora alimentar. Um outro inimigo da alimentação saudável é você, primeiro, comprar e depois deixar produtos que não são saudáveis à mostra. Esses produtos que você realmente deve evitar, como os produtos muito industrializados, processados, embutidos, você faz da sua lista do supermercado eles a exceção e quando você os compra, não deixe à mostra. Deixa ali guardadinho no fundo do armário e faça assim com que alimentos mais saudáveis fiquem à mostra, tenham colorido a mais para que você, só de sentir o cheiro do alimento, o nosso cérebro já entende que pode estar na hora de comer. Então, não deixe os produtos que não fazem bem à saúde à mostra, tá? Esses você pode até tê-los, porque eu nem sou daquelas que a gente precisa ficar assim, né? Sem comer nada, que tem alimento demônio, alimento anjo, não existe isso. Porque uma alimentação equilibrada, ela envolve todo um contexto de saúde, social, financeiro, então tudo isso influencia sim dentro de uma alimentação melhor, mas dê preferência ao que lhe faz bem, dê preferência à sua saúde. O prazer de comer, ele também é saudável, então permita-se comer algumas coisas que muitas vezes até nem são tão saudáveis, mas no seu dia a dia, capriche sim em alimentos mais naturais. Não, se possível, não faça adição de açúcar, porque os alimentos já têm açúcar por si só, o mínimo possível. Se quiser um paladar doce, substitua por adoçantes na quantidade correta. Evite frituras também, evite alimentos enlatados, alimentos industrializados, alimentos muito condimentados, beba água e durma bem, porque também dormir bem faz parte de uma boa alimentação. Vamos juntos! Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, distribua para as pessoas que você gosta, assim você nos ajuda a compartilhar essa informação, tá? Quem ama, compartilha também, tá certo? Curta o nosso canal no YouTube, Endocrinologia em Foco. Também temos um canal no Telegram, Endocrinologia em Foco, um grupo no Facebook também com o mesmo nome. E se você quiser me curtir e me acompanhar no Instagram, é @doutora Irlena Endócrino. Será um prazer de conversar, dialogar, tirar suas dúvidas dentro dessa melhora de qualidade de vida e saúde. Um beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.